Enquanto nessa semana a gente se prepara e ora, pedindo que Deus fale conosco sobre o que pregar, de que forma pregar, o que transmitir para a igreja, me veio um texto ao meu coração, que eu preguei recentemente esse texto, e eu entendi que eu preciso pregar novamente este mesmo assunto que passaremos a ler. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Todos nós aqui passamos por períodos da vida em que nós temos a necessidade de que alguma coisa aconteça aqui dentro do nosso coração. Todos nós aqui passamos por períodos na vida em que nós necessitamos que Deus, de alguma maneira, dos céus, Ele se manifeste, Ele se revele, Ele faça alguma coisa, a fim de que nós sejamos renovados, porque todos nós aqui enfrentamos em alguns momentos, ou passamos em alguns momentos, por situações tão difíceis, que nós carecemos de uma renovação. Seja dificuldades que todos estão passando na área financeira, sejam dificuldades mais complicadas, como, por exemplo, na área familiar, ou situações que a gente não consegue encontrar uma saída, por exemplo, na área da saúde, que existem coisas que escapam às mãos dos médicos. A gente tem momentos que a gente precisa dessa renovação. Tem momentos que a gente precisa de um upgrade na vida espiritual, na nossa fé, porque a gente se cansa, porque a gente não encontra razão para dar um segundo passo. Todos nós aqui passamos por esse momento do cansaço. Ó Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer do meu amanhã? E esse texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está inserido neste contexto de dificuldade, de dor. Trata-se de um contexto que tem muito a ver com o que a gente sente. Eu passo a ler então Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O texto que lemos, trata-se do profeta Isaías, um dos grandes homens do Antigo Testamento, e esse texto se refere a um período de muita dificuldade que Israel estava vivendo. O capítulo 40 até o capítulo 49, vai tratar exatamente da libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. E nesse processo de libertação, nesse processo de recuperação, de devolução, Ciro será o grande instrumento de Deus que promoverá a libertação deste povo. Porém, ao olharmos o capítulo 40 que lemos, nós poderemos dividi-lo em 3 partes muito objetivas e importantes. E essa divisão pode ser feita do verso 1 ao verso 11, que trata da apresentação ou revelação
de Deus que é o rei de Sião, que está vindo para socorrer o seu povo. Uma segunda divisão é dos versos 12 ao 26, que trata exatamente da perspectiva de que o Senhor é exaltado acima de toda a criatura. E por fim, do verso 27 ao 31, é um convite a Israel, para que entre todas as dificuldades que eles estão enfrentando, eles não venham desanimar. Então o texto que lemos está inserido nesta parte do convite a Israel, para não desanimar. Veja que o verso de número 1 do capítulo 40, ele inicia da seguinte maneira, esta palavra do profeta Isaías ao povo de Israel: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A necessidade de consolação, a necessidade de renovação, ela era urgente, porque Israel chegou a um ponto de que ele começou a questionar a ação de Deus, a bondade de Deus, a forma com que Deus olha para o seu povo. E no verso 27, Deus vai dizer: Israel, por que vocês estão dizendo que o caminho de vocês está encoberto aos olhos do Senhor? Não sabem vocês que nada passa desapercebido aos olhos de Deus? Israel diante dessa angústia, Israel diante do cativeiro, eles começam a ser vencidos pelo cansaço, pela tensão. Eles olham para o alto entendendo que seus caminhos estão encobertos, e este sentimento enche o coração destes homens, destas mulheres que estão sendo afligidos, perderam sua terra, perderam seus direitos, perderam a alegria, eles estão cativos em um lugar que não é deles, eles foram tomados, eles foram saqueados. E aí o profeta vai dizer a estes homens e mulheres que estão aflitos, no verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías está dizendo a esse povo: olha, nós estamos diante de um Deus que, primeiro, ele nunca se cansa. Nós estamos diante de um Deus que, na mesma medida que ele guiou o seu povo no trajeto do deserto, na mesma medida que Deus conduziu a humanidade e a história da humanidade, ele está conduzindo vocês nesse momento. Ele nunca se cansa. Ele é eterno, ele permanece o mesmo. Ele, embora os tempos sejam diferentes, mas ele é o mesmo. E ele possui toda a sabedoria. Ele possui toda a sabedoria, todo o entendimento. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele traz uma nova perspectiva para esses homens, na continuação do verso 29 e do verso 30 do capítulo 40. Vocês estão cansados, vocês estão confusos. Entretanto, verso 29, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos eles caem. É como se o profeta Isaías estivesse sendo usado por Deus para dizer: olha, veja o ser humano na melhor das suas condições, veja o ser humano na melhor da sua força, da sua potência. Até estes estão sujeitos a se cansarem, a se fatigarem. Até os moços, até estes mais fortes podem cair de exaustão. Imagine vocês
que estão sofrendo tantas e tantas coisas. Imagine vocês que de repente acham que Deus não está mais dando ouvidos ou olhando para vocês. Vocês têm o direito de se cansar. Vocês têm o direito de se sentir da forma que vocês estão se sentindo. Entenda que a força do homem é limitada. A força do ser humano é limitada. Nesse momento, a realidade da situação deste povo não é ocultada. Contudo, Deus está dizendo: gente, quem opera sobre a vida do homem sou eu. Quem age na vida do homem sou eu. Quem conduz o ser humano sou eu. Quem está à frente do ser humano sou eu. Quem participou da vida, do caminho do ser humano, fui eu. Eu sou o Deus eterno que conheço todas as coisas. Os mais fortes são capazes também de se cansarem diante das circunstâncias e dificuldades da vida. E se existe alguém aqui nessa noite cansado, se existe alguém aqui nessa noite com dificuldade de prosseguir, eu quero dizer a você em nome de Jesus: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então esse texto de Isaías 40, verso 41, ao ler esse texto, nós podemos compreender algumas coisas importantes para as nossas vidas, porque todos nós nos cansamos. Todos nós nos cansamos. E ele tem algumas lições a nos dar. Primeira lição. O texto vai começar dizendo: os que esperam no Senhor. Em outras palavras, os que esperam são aqueles que confiam. Os que esperam são aqueles que confiam. Eu afirmo que aqueles que esperam são os que confiam, porque são estes cheios de convicção e fé na existência de Deus. A fé não combina com a autossuficiência. A fé não combina com excesso de capacidade. Todo ser humano que se sente capaz, suficiente, ele ignora a fé. A fé surge no coração de homens frágeis, de gente que entende a sua fragilidade, a sua incapacidade, a sua falta de acesso a todos os lugares, a todos os ambientes. A fé é o resultado do coração de homens e mulheres que, não enxergando possibilidade, olham para o alto e confiam no Senhor, porque esperam nele. A fé é o resultado de gente que não enxerga as coisas diante dele, porém entende que Deus pode abrir portas, que Deus pode curar, que Deus pode sarar, que Deus pode alegrar, que Deus pode restaurar a força, que Deus pode devolver a esperança, que Deus pode devolver até mesmo a saúde de um filho que se perdeu. Deus pode fazer todas as coisas. A fé é para aqueles que esperam e confiam no Senhor. O salmista no Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor,
E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdidão, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, e temerão, e confiarão no Senhor. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Esperar significa ficar em algum lugar, até que chegue alguém, ou alguma coisa, que se tem como certo ou provável. Esperar significa aguardar. Esperar significa contar com, ter esperança, ter a satisfação em acreditar. Veja que as coisas, às vezes, dão errado, porque nós não temos a paciência de esperar no Senhor. A paciência de confiar na ação do Senhor. Queridos, espere sempre em Deus. Ele é o teu socorro. Eu quero te dizer de uma forma muito simples nessa noite: espere em Deus, porque Ele é o teu socorro. Espere em Deus, porque Ele é o teu socorro. Segundo, esse texto quer nos ensinar que quando as nossas forças acabam, o Senhor nos renova. Quando as tuas forças acabam, Walter, é o Senhor que te renova. E quantos de nós aqui já não passamos por dias tão tensos? Quantos de nós aqui já não passamos no meio de tempestades tão assustadoras? Situações que nos botaram muito medo. E a gente desfaleceu. A gente perdeu as forças. Porém, a gente olhou para o alto e simplesmente falamos: socorro. E Deus veio e nos socorreu. E Deus veio e te sustentou, e te ajudou, estendeu as mãos para você. Por quantas foram as vezes que você viu a ação de Deus na sua vida, quando tudo que restava para você era nada, você não tinha esperança. Porém, Deus veio ao teu encontro. Ele inclinou os seus ouvidos para o teu clamor e estendeu as mãos ao teu favor. Quando nossas forças se acabam, o Senhor nos renova. Vocês lembram do profeta Elias? O profeta Elias, ele fez tanta coisa notável. O profeta Elias desafiou a lógica de um reino. O profeta Elias, ele chegou para um grupo de seguidores de Baal, de Assera, e disse: olha, vamos ver qual é o Deus que responde às nossas orações. E o profeta Elias viu Deus derramando fogo dos céus. E de repente ele passou pelo tempo da dor, que ele se vê encurralado emocionalmente, e ele foge para o deserto e acha uma árvore, um zimbro, e debaixo daquela árvore ele diz: eu quero a morte, Senhor, eu quero a morte, porque eu enfrentei tantas coisas, eu passei por tantas coisas, eu cansei. E ele pede a morte, e de repente aparece o anjo do Senhor e diz:
Elias, come e bebe, porque grande é a tua caminhada, Elias. Come e bebe, porque aqui não é o teu lugar, Elias. Elias vai lá e come e segue a sua jornada. Porém, Elias vai parar agora dentro de uma caverna. E novamente o Senhor vai aparecer a Elias, dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não falei para você comer e beber e seguir a vida. Senhor, eu me sinto sozinho. Senhor, eu me sinto em tamanha solidão, que o que me resta de fato é a morte. Nessa causa aqui, Deus, eu estou sozinho. E Deus diz para Elias: Elias, para com isso. Você não está sozinho, não. Lá embaixo tem mais 7.000 que não se dobraram. Elias, você não está sozinho, não, Elias. Eu conservei mais um montão de gente. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, o meu povo eu sustento. O meu povo eu renovo. Quando as forças do meu povo acabam, eu renovo elas, Elias. Quando a força do meu povo diminui, eu renovo, Elias. Deus está dizendo a você nessa noite: quando as tuas forças acabam, é Deus que renova. É Deus que renova, é Deus que sustenta, é Deus que te ergue, é Deus que te anima. É o Senhor, não é a tua capacidade, é a graça de Deus que atua no teu coração e vem te capacitando e te fortalecendo. Por isso que esperar no Senhor é ter convicção que Ele virá, que Ele chegará com a força necessária para que eu continue a jornada da vida. A vida é uma grande jornada. E se você parar agora, se você desistir agora, você vai lucrar o que com isso? Se você retroceder agora, você vai lucrar o que com isto? Jesus olha para os seus discípulos e, sabendo que a jornada da vida não é nada fácil, Ele vai dizer assim para eles: olha, eu vos tenho dito tantas coisas, para que vocês tenham paz em mim. Saibam disso. Eu estou com vocês. Eu discipulo vocês. Eu ajudo vocês. Eu sou a segurança de vocês. Quando os ventos sopram no barco, eu estou lá com vocês. Quando a tempestade vem no barco, eu estou lá com vocês. Eu tenho dito todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Entendam, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo. Eu venci este mundo. Eu venci este mundo. Eu venci este mundo. Eu venci todas estas adversidades. Eu venci esse mundo. Quando as nossas forças acabam, o Senhor nos renova. E quarto, terceiro e último, quando somos renovados pelo Senhor, o texto vai dizer que nós nos tornamos intensos e fortes. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O exemplo da águia que o profeta está utilizando é justamente porque a águia, ela não teme as tempestades. Me parece que a águia tem a capacidade de enfrentar certas tormentas. E quando ela vê a tempestade, ela sobe acima. Ela vai em direção das nuvens mais escuras. Porque ela sabe que acima destas nuvens, o sol brilha radiante. E ela pode voar em paz. Talvez a lição que Deus quer te dizer nessa noite, te ensinar nessa noite é: não fuja dos seus problemas. Enfrente-os. Entendendo que Jesus está com você.
pois dessa forma você pode ter e viver a paz em meio a todo tipo de guerra. Você pode ter a paz e viver a paz em todo tipo de conflito ou em todo tipo de dificuldade, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar em sua palavra, vale a pena confiar naquilo que um dia fez tanto sentido no teu coração, porque todos nós aqui, um dia o Senhor falou profundamente ao teu coração, ou de repente o Senhor está falando ao teu coração neste dia, e eu quero te dizer, vale a pena confiar, esperar no Senhor, continuar nessa jornada, não abandonar a sua fé. Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos aos projetos do maligno. Não dê ouvidos às dificuldades da vida. Porque tudo isso quer te fazer parar. Quer fazer com que você desista. Quer fazer com que você dê as costas. Quer fazer com que você deixe de crer. O Senhor está te dizendo nessa noite: espere em mim. Confia em mim, confia em mim, sou eu que te renovo, sou eu que te ajudo, faça o que eu estou te dizendo, obedeça a minha palavra, se sujeite à minha vontade, se submeta ao meu querer, porque eu quero te abençoar, essa é a voz de Deus ao teu coração. Eu encerro esta pregação contando uma história a vocês. Um certo homem estava andando por uma floresta, quando ele viu no horizonte uma luz que vinha em sua direção, e ele ficou um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo curioso em saber o que era aquela luz. Quando ele chegou bem perto, ele ouviu uma voz grave, forte, que lhe causou arrepios. Então aquela voz disse a ele, se identificando: eu sou Deus, e tenho uma missão para você. O homem disse: missão? Que missão, Senhor? Respondeu o homem apavorado: sabe aquela rocha que fica perto da sua cabana? Sei sim, Deus, é uma grande rocha. Sua missão é empurrá-la, é empurrar esta rocha todos os dias, faça chuva ou sol. Você aceita a missão? Claro, Senhor, eu farei conforme o Senhor manda. Aquele homem então, ao chegar perto da sua cabana, ele fez conforme o Senhor havia dito a ele, e ele empurrou a rocha com toda a sua força, e assim que se cansou de empurrar, voltou para a cabana para descansar. E dia após dia ele fez isso, fez a mesma coisa, empurrava a rocha com toda a sua força, enfrentando o sol, enfrentando chuva e as dores do seu corpo. E após algum tempo, o homem ficou aborrecido, porque ele empurrava a rocha, e ela nunca saía do lugar. E ele sentia que seu trabalho era vão. Ele não entendia porque Deus havia dado a ele aquela missão. Com isso, o diabo entrou em cena e decidiu colocar em sua mente pensamentos desencorajadores e desanimadores, para que ele abandonasse a missão que Deus lhe deu. Certo dia, enquanto ele empurrava a rocha, como o Senhor tinha dito, o diabo sussurrou em seus ouvidos: faz tanto tempo que você empurra essa rocha,
e ela nunca se moveu 1 milímetro, não é? Deus não está com você? Você é um inútil. Esse trabalho é vão. Então o homem começou a dar ouvidos às palavras que o diabo dizia, e rapidamente outros pensamentos se multiplicaram em sua mente, e o homem começou a refletir consigo mesmo: por que me matar? Por que empurrar essa rocha? Deus deve ter se equivocado. Não vou mais empurrar com toda a força como Deus mandou. Vou me esforçar menos, vou ficar menos tempo aqui empurrando essa rocha. E quando não tiver vontade, não vou nem empurrar. Estou cansado de tanto empurrar e nada acontecer. Então o homem, angustiado, com tudo isso ele resolveu orar ao Senhor. Porque seu coração estava dividido em relação ao que Deus mandou ele fazer, e todos os seus pensamentos. E ele orou dizendo: Senhor, por tanto tempo tenho empurrado a rocha com toda a minha força, e ela nunca se moveu. Estou desanimado. Estou desanimado com essa missão. Onde eu tenho falhado? Porque as coisas não têm acontecido assim, Deus? Porque eu não consigo ver os frutos do meu trabalho? Por que, Deus? Então Deus respondeu a oração desse homem: filho, quando conversei com você nessa floresta e te dei essa missão, eu lhe disse que você deveria empurrar a rocha com toda a sua força, não é? Eu nunca mencionei que você deveria mover a rocha, correto? É verdade, Senhor. Você vem a mim achando que falhou por nunca ter conseguido empurrar a rocha? Isso não é verdade, meu filho. O inimigo colocou coisas em sua cabeça e te contagiou. Você acha que falhou em sua missão de empurrar a rocha? Ele respondeu: acredito que sim. Eu acredito que sim, Senhor, porque eu sinto que eu não fiz um bom trabalho. Filho, você não falhou. Vejam seus braços. Estão mais musculosos desde que você começou a empurrar a rocha. Olhe para as suas pernas, filho. Olhe para as suas costas. Olhe para as suas mãos. Você hoje é um homem mais forte do que antes. E isso só aconteceu porque você me obedeceu, empurrou a rocha e cumpriu a missão que eu te dei, filho. O meu propósito era te fazer mais forte e não fazer você mover aquela rocha. Entenda, quando for preciso mover a rocha, eu moverei. Eu moverei. Eu moverei. Quantos de vocês não se sentem assim? Eu falhei na missão, Deus. Eu falhei na missão. Eu estou tão fraco porque eu falhei na missão. Mas por quantas coisas você já não passou? Por quantas dores, por quantas angústias você já não passou? Quantas lágrimas você já não derramou por causa do teu sofrimento? E aqui está você. Você vem empurrando a rocha. Você vem empurrando a rocha, e nada vem acontecendo. Contudo, Deus está te fortalecendo e te preparando para a vida.
Você é uma mulher mais forte hoje. Você é um homem mais forte hoje. Jesus está contigo. E se tiver que mexer a rocha, Ele vai mexer a rocha. Finalizo aqui dizendo que Israel não possuía todos os recursos para sair deste cativeiro. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, renovou as suas forças e deu a eles possibilidade de sair do cativeiro. Eu quero te dizer nessa noite, você que passa por tempos de muita dificuldade, saiba que Deus está te fortalecendo em meio a todas essas dificuldades. A minha esperança é que você acredite nisso, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.